Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia. Vamos ler o 8º capítulo de Holodomor, o Holocausto Esquecido. Tios banidos após uma confusão infernal na praça. Capítulo 8. A notícia da prisão dos meus tios foi um golpe duríssimo. Desde a morte do meu pai, eles haviam sido os nossos benfeitores e protetores. Haviam ajudado para o nosso sustento material e haviam se interessado vivamente pelo nosso bem-estar. Agora ouvíamos que eles poderiam ser banidos da vila e enviados a uma região distante. Não conseguíamos entender por que membros tão laboriosos, generosos e íntegros da nossa vila seriam tratados dessa forma. Todos os três eram fazendeiros, cultivavam os seus campos de 15 a 20 acres e administravam os seus lares tão bem quanto as circunstâncias permitiam. Só um deles, Rabrilo, parecia ser mais próspero do que muitos dos outros moradores da vila. Sua casa era coberta por um telhado de lata, um sinal de prosperidade. Ele também possuía várias pequenas construções auxiliares e um pomar bem cuidado. Essas coisas davam a impressão de que ele era um homem rico, e, no entanto, ele não tinha muito mais terras do que os outros moradores. A hábil administração e a sua laboriosidade explicavam a sua prosperidade. Em seguida, a colheita anual, ele trabalhava na estrada de ferro ou nas construções de rodovia para ajudar o sustento da família. Os meus dois outros tios também eram fazendeiros comuns e pequenos. As suas casas com teto de palha e alguns animais domésticos eram suas únicas terras. Eles e seus filhos caminhavam de pés descalços. A sua dieta consistia de pão e batatas. E eles nem sempre podiam pagar pelo querosene das lâmpadas. Não tinham nem a necessidade nem os meios de contratar trabalhadores. Não obstante tamanhas provas de pobreza, os meus 3 tios foram oficialmente rotulados como curcas e estavam destinados ao banimento da vila. Por essa razão, os funcionários da comissão haviam vasculhado a nossa casa, examinando cada coisinha, de pedaço de papel a potes no forno. Estiveram à procura dos objetos de valor dos meus tios. Enquanto o faziam, haviam se divertido como se estivessem realizando algum feito heróico. Depois que a comissão foi embora, recebemos a permissão para ficar em casa e não estávamos mais presos. Contudo, não podíamos ficar em casa sem saber o que acontecera a Sherry e aos nossos 3 tios. Supusemos que Sherry estivesse encarcerado, mas ele podia ter sido morto no caminho ou ter sido enviado imediatamente para o centro do condado. Era a mesma situação dos nossos tios. Disseram-nos que eles estavam prestes a ser banidos da vila, mas o que de fato lhes acontecera era o que desconhecíamos. Não tínhamos como ajudá-los, mas não podíamos desistir da tentativa. Quando a minha mãe e eu deixamos a casa, o dia já havia começado a amanhecer. Uma luz baça aparecia no horizonte cinzento. Como o tio Azim era o que vivia mais perto de nós, decidimos visitá-lo primeiro. Mas quando chegamos em sua casa já era tarde demais. A casa já estava trancada e selada. Um guarda armado se postava no portão. Ele nos informou que o nosso tio, a sua mulher, 2 filhas e um filho haviam sido presos e levados para o soviete da vila. Só lhes fora permitido levar as roupas que vestiam. Decidimos seguir no caminho, mas enquanto nos voltávamos na direção do centro da vila, um grito repentino: "Socorro! Socorro!" rompeu a quietude da manhã. O grito veio da casa de um homem idoso, nosso parente distante, Aleca.
Deixando a minha mãe, saí novamente da estrada e corri veloz até sua casa. Aleca era um fazendeiro pobre e vivia sozinho. Um dia, possuíram uns poucos acres de terra e uns poucos animais domésticos. A sua mulher morrera havia muito tempo, e seus filhos eram casados e viviam em outras vilas. Mas ele se diferenciava dos outros moradores da vila, porque certa vez ele havia conduzido a operação de uma pequena loja de varejo a partir da sua casa. O seu negócio era apenas o escambo, e nós sabíamos que a sua renda era bastante precária. Havia vendido a loja recentemente para se juntar à fazenda coletiva. Pensávamos que a sua idade o havia levado a desistir do seu negócio. Mas os funcionários alegaram que ele agora estava tentando acobertar a sua atividade capitalista do passado e evitar a expropriação de sua prosperidade. Também suspeitavam que ele havia acumulado uma enorme soma de dinheiro. Quando eu cheguei à sua casa, não fiquei surpreso ao encontrar a comissão que nos deixara havia tão pouco tempo. A porta estava aberta e uns poucos membros da comissão estavam amontoados no salão de entrada. A porta que dava para a sala de estar estava aberta. No chão estava Aleca, seminu, defendendo-se com vigor. Uns poucos membros da comissão, entre xingamentos e grito, o estavam subjugando. Um homem apertava sua cabeça contra o chão. 2 seguravam as suas mãos, enquanto o outro tentava arrancar as suas botas. Não havia dúvida de que estava em busca do seu dinheiro. O velho, com uma força surpreendente, lutava como um cervo contra uma matilha de cães. Enquanto isso, o presidente da comissão, o camarada Kisniak, se mantinha ao largo, observando a luta calmamente. Como o velho parecia estar levando vantagem, ele perdeu a paciência e a calma e foi abrindo caminho com o cotovelo em direção à vítima. Então, com ares de quem tinha experiência prática, ele empurrou para um lado o homem que estava engalfinhando com a perna direita de Aleca e saltou em cima do abdômen do velho com todo o seu peso. Então chutou-lhe o queixo várias vezes com suas pesadas botas. Quando o nosso parente perdeu a consciência, o camarada Kisniak retornou serenamente à sua posição anterior. Do resto do assunto, trataram rapidamente. As botas foram removidas e os funcionários triunfantes haviam encontrado seu espólio. Uns poucos maços de dinheiro amarrado em volta dos tornozelos do velho. A comissão então foi embora. Quando não estava mais à vista, minha mãe e eu fomos em socorro de Aleca. Ele recobrou a consciência, mas não sobreviveu por muito tempo. À noite, quando retornamos, ele havia morrido. Estava deitado no mesmo lugar e na mesma posição em que o havíamos deixado. Não havia ninguém com ele. A expressão de sofrimento e desamparo no rosto de Aleca ainda me atormenta. A cor cinza que a manhã exibia no leste agora já se espraiara por todo o céu, com a sua advertência de uma tempestade de neve a caminho. Já estava claro do lado de fora e ainda tínhamos de ir à casa dos nossos outros tios. A hora em que alcançamos a casa do tio Iarque, chegáramos novamente tarde demais. Um guarda estava em frente da casa. Toda a família do nosso tio estava no centro da vila, informou-nos o guarda. A casa do nosso tio Ravrilo ficava no meio da vila e a algumas centenas de jardas da sede do governo da vila. Um guarda postado junto do seu portão nos disse que deveríamos procurar o nosso tio na praça da vila. Fomos impedidos novamente de entrar no quintal, mas notamos que móveis de escritórios estavam sendo movidos para dentro da construção. Depois nos disseram que o presidente e o secretário do soviete da vila tinham começado a se mudar para a casa do meu tio no momento em que ele e a sua família foram presos. Enquanto nos aproximávamos da praça da vila, 2 homens da GPU nos barraram o caminho. Ordenaram que voltássemos para o lugar de onde viéramos.
As súplicas da minha mãe para que a deixasse procurar por seu filho foram em vão. O dever deles era manter todos afastados da praça. Mas, enquanto os soldados prosseguiam com as suas rondas, minha mãe e eu nos esgueiramos para o lado e corremos atravessando jardins e pomares, indo em direção à praça. Logo chegamos a uma cerca de onde podíamos ver tudo o que estava acontecendo. Era uma imagem triste. Todos os funcionários do condado e da localidade que compareceram à assembleia do dia anterior estavam reunidos em volta da plataforma. O comissário do partido no condado estava sentado atrás de uma mesa coberta com um pano de um vermelho intenso, enquanto falava ao telefone, que fora especialmente instalado para a ocasião. Estava ladeado pelo chefe dos 1000, Zeitlin, e pelo camarada Pachenko, o novo presidente do soviete da vila. Sobre a plataforma estavam os comissários da GPU e da MTS, de frente para a praça. Várias centenas de fazendeiros, mulheres e crianças se aglomeravam em pequenos grupos. Gritos e lamentos erguiam-se da multidão. Crianças choravam, homens protestavam em voz alta. Os fracos e doentes gemiam e clamavam por ajuda. Mas ninguém os ouvia e não havia escapatória. A praça era vigiada cuidadosamente. Um exame mais atento nos mostrou que estava cercada de soldados da GPU. Todos os moradores presos foram divididos em grupos pequenos, com cada um deles sendo destinado a certas posições. Atiradores especiais escolhidos entre os integrantes do Comenans e do Komsomol vigiavam os grupos no cumprimento do seu dever. O caminhão militar que trouxera os soldados da GPU se mantinha a uma distância considerável da multidão. Cavalos foram atrelados a trenós e estavam prontos para serem acionados a qualquer momento. Rapidamente avistamos os nossos parentes. As 3 famílias estavam reunidas. Todos estavam de pé, à exceção do velho tio Ravrilo, que estava sentado na neve. Ao seu lado, a sua esposa soluçava. O sopro de um vento frio atirava neve sobre os infelizes, que não estavam vestidos apropriadamente, pois não lhes fora permitido trazer roupas quentes consigo. Queríamos ajudar de alguma forma, e visto que podíamos presumir que eles seriam banidos para a Sibéria, tínhamos de levar-lhes vestimentas encorpadas. Quando eu estava prestes a ir para casa para coletar estas coisas, o barulho na praça começou a ficar mais alto. Aqueles que estavam sentados ficaram eretos e os que estavam protestando ergueram a sua voz. Os vários pequenos grupos se combinaram numa reação espontânea. A multidão convergiu sobre uma fileira de funcionários. Os guardas na frente dos funcionários abriram fogo 1 ou 2 vezes, mas a fileira se rompeu e os funcionários desapareceram no meio da massa. Bastaria um momento para que a praça ficasse vazia novamente. Então, ao sinal de alguém, a metralhadora abriu fogo. As balas cruzaram a praça. Vikonashtse e soldados da GPU dispararam as suas espingardas e rifles. Os berros, gritos e protestos se mesclaram com o estampido das armas de fogo. A multidão recuou e a ordem foi restaurada. Algumas pessoas mortas jaziam na praça. Depois soubemos que 3 moradores morreram ali. Depois de algum tempo, vimos a causa do ataque. Sob a supervisão cuidadosa de soldados, um bom número de trenós se dirigiu para a praça. Deveriam levar para fora da vila os fazendeiros presos. O carregamento de 6 a 8 pessoas por trenó começou de imediato. Controlado